Linda. Compartilhar Corre. aqui o link. Me manda... Ah, peraí. Me manda um link aqui que eu vou botar. Jesus, é isso. Podcast bem amador, mas vamos Ih, nessa. relaxa. Vambora. Vambora. Podcast começou com flow, meu amor. Olha onde que eles Hum, estão hoje. Podcast não, Podpah, perdão. Podpah começou lá no flow e olha onde que eles estão hoje. é isso aí. Só vamos. E é sobre. Colocar aqui nas E é coisas. sobre. Cadê? Live stream. Demora tanto. Soltar assim, o homem por trás de Araribóia. Gente, o homem. Aí eu sou muito zoação. Aí eu já fiquei jogando o dia inteiro The Sims, de vampires, que agora eu sou vampirinho no The Sims. Você gosta de The Sims? Não, né? Não, gostar eu gosto. Mas não cheguei. Seu áudio tá ruinzinho. Já chegou aqui pra mim que seu áudio tá ruim. A produção falou aqui que o teu áudio tá cortando um Alô? pouco. Alô? Tá melhor agora? Vamos ver. Aqui, ó. Alô? Eita. Alô? Melhorou? Ih, não, tá picotando um pouco ainda. Acho que é o fone. É meu fone mesmo. Mas assim, tá bom? Tá ruim, muito ruim. Ouvir. Tá meio cortado. Ih, gente. Vambora. Alô? Melhorou? Mano, voz robótica agora. Ixi, Maria. Voz robótica? Como assim, gente? Pior que tá pra mim também voz robótica aqui. Gente, que isso? E aí, Tô... Churumim? Eu sei, tem uma imagem cobrindo a câmera. Vamos. A gente tá arrumando questõezinhas técnicas aqui. Primeiro podcast tá bem amadora, é bem família. É isso aí que tem pra hoje, galera. Tá ainda robótica, gente? Tá, ainda é robótica. Gente, peraí. Vai enquanto eu vou desbugando aqui. Você desconectou o fone, Matheus? Vou desconectar e conectar de novo, peraí. Isso mesmo. Eu acho. Agora foi? Acho que ainda tá meio robotizado. Ixi, Maria. É. Gente, que isso? Tá robotizado como assim? Tava funcionando direitinho. Peraí, que eu vou sair e vou entrar de volta, peraí. Pronto, parece que tá um Pode pouco. ser? Pode ser, tenta aí, vamos ver. Mas tá melhorando, mas. Uma hora vai. Peraí, ó. Probleminhas técnicos, galera. Propagandinha aqui. Que não tem nenhuma propaganda, só pra, né? Tirar o microfone de perto da boca. É, que a voz dele tá um pouco robotizada, né, Churminha? A gente vai ver se. Tava normal antes da gente abrir aqui. A gente só vai ver como é que fica agora. Enquanto isso, a gente vai divulgando a live, compartilhando a live, por favor. Com todo mundo. Pra todo mundo ficar sabendo da live. Alô? Ah, Aí, agora voltou? pra mim tá bem melhor. Gente no chat, pessoal no chat, por favor. Tá bom, gente? Deixa eu Oiê, ver. Rosinha, nossa Ariazinha aqui. Aí, agora foi. Produção falou aê, tá falado, então. Então Produção falou beleza. aê, vou até tirar aqui. Produção falou aê, tá falado. É isso. É isso. E aí, Tamo Lucas, Aria, Churubim, nosso Nauê tá por aí também. Produção tá por aí também. Pessoal chegando. Ai, Vou me ver também, galerinha. vou me ver também. Não vai dar microfonia não, gente, pelo amor de Deus. Não vai dar microfonia não, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Só te ajeitar aqui, que você tá enorme aqui pra mim. Ai. Já sou grandão. Vamos Já que sou vai, grandão, né? vamos que vai. Vamos que vai.
Deixa eu ajustar aqui. Pra não entregar também que a gente tá no... Aí. Aí, deu É certo. isso, deu certo, tá tudo Aí, ó. jóia. Produção, por favor, me confirma, tá tudo ok. Tô chique, gente, tô de produção e tudo. Beijo! E aí, Gui Mulsi? Beijo, Churumim, área. toda a Beijo, minha galera. filha. Pode mandar aí. Pode mandar a primeira E pergunta. Pandora aqui O que também, for. porque se eu não falar dela, ela fica... Ai, ai. Produção toda presente. Lucas tá aí, Pandora tá aí, todo mundo tá aí, gente. Vamos, pelo amor de Deus, vão me mandando as coisas. Vão me falando se tá bom, se não tá bom. Galerinha, Vão espectador no falando. chat também. É a primeira vez que eu faço live assim, entendeu? E Churumi, Twitch. me faz o Então. favor de divulgar lá no seu servidor, jogar as coisas. Tamo aqui, tá bem, exatamente. Ih, já mandaram perguntas ali, ó. Já estão mandando pergunta? Polêmicas. Já tá mandando perguntas Quer polêmicas. começar com as polêmicas? Não, vamos segurar as polêmicas pro final, então. Vamos segurar as polêmicas. Vamos segurar as polêmicas pro final. Que é a melhor Pode coisa que a gente mandar, pode faz. mandar. Vamos lá? Pode mandando Então, pergunta polêmica sem problema nenhum. Eu então respondo. vamos Sem problema começar, não. gente. Boa noite. Bem-vindos ao primeiro ComunicaCast. Esse podcast que é voltado para a área de comunicação e artes. Nele, a gente vai falar sobre comunicação e artes. Ah, vá, é mesmo. A gente vai trazer jornalistas, a gente vai trazer cantores, a gente vai trazer drag queens, porque a gente também vai falar sobre a bandeira e tudo mais. E, bom, é isso, galera. Quem quiser mandar pergunta, pode mandar. Quem quiser mandar pix com pergunta, por favor, mande pix com pergunta, que vai ser bom pra gente responder. Isso aí. Apresentar aqui do meu lado, que eu nunca sei como é aqui, que é feito espelhados aqui, o Matheus Fonseca, que é jornalista. E E em aí? gameplay, muita gente conhece essa vozinha como sendo a voz do nosso querido Araribóia, lá em Spellland. E o Lucas aí. Gavi em outros servidores também, né? O cantor Lucas Gavi. Mas hoje a gente vai entrevistar quem? O Matheus. A O gente quer Matheus. saber a voz por trás do Araribóia, o homem por trás do Araribóia, né? O homem que tá da Araribóia. Então vamos lá. Matheus, diz pra gente, como é que foi a sua infância? Porque, assim, você é um cara bem espontâneo. Isso dá pra perceber, pra quem te conhece. Eu queria saber se você é uma criança, se você foi uma criança mais travessa, uma criança mais tranquila, se dava Ok. trabalho, se era do tipo de ficava assim, ah, eu vou assistir desenho aqui, não, vou brincar com os meus amigos na rua, ficava mais com a família. Que tipo de criança Vamos você lá. Ó, eu fui muito travesso quando era criança. Se eu contar aqui, ninguém vai acreditar. Mas eu tive aquela época que a gente era criança, a gente era mulherengo. Eu perdi meu bebê com 5 anos de idade. Entendeu? Então, tipo assim, foi bastante. Eu era bastante elétrico. 220 volts era eu foi? mesmo. Entendeu? Sempre fui assim. Então, é, a minha infância foi bastante feliz, de um certo ponto. Outros não muito. Mas, tipo, de infância que eu lembre com a minha família, com meus amigos próximos, amigos que são amigos até hoje, foi bastante legal e eu gostava muito. Por exemplo, a minha família, quando minha avó era viva, né, que a minha avó faleceu quando eu tinha 10 anos de idade, a gente tinha uma casa de praia em Guaba Grande, Rio de Janeiro. Para quem não sabe, que Guaba Grande fica perto de Cabo Frio, tá? Cabo Frio, Búzios aí, tá? Saquarema. Fica perto de lá e a gente sempre ia para lá. Então, tipo, quando eu era criança, eu ia muito pra lá. Então, tipo, era muita casa de praia, eu gostava pra caramba de estar lá com meus amigos, que eu tinha feito por lá, e não só aqui em Niterói, Rio de Janeiro, mas também lá também. E foi lá que eu perdi meu bebê, perdi com uma menina chamada Raquel. E depois. Não, o melhor de tudo. O melhor de Polêmicas, tudo. polêmicas! Não. O melhor de tudo foi um dia que eu cheguei, eu estava, eu lembro até hoje, eu estava no, como é o nome daquele negócio? Tem balanço,
né? Aí a Raquel chegou pra mim e falou que não queria mais ficar comigo, que ela estava apaixonada por outro menino. Pera aí, ela tem uma irmã chamada Bia. Aí, nisso, o garoto que ela estava apaixonado era o que estava pegando a Bia. E traduzindo, eu peguei a Bia. E depois, Trocou mau tudo. rolê. Mau rolê. E eu tinha, nesse tempo daí, tipo, eu perdi meu bebê com a Raquel por 5 anos. Aí nesse rolê todo foi uns 8 anos, foi 3 anos depois, né? Quando eu completei 8 anos. Né? Que aí eu fiquei com ela. Entendeu? Aí era isso. Mas não era beijinho, não. Não era beijinho, não. A gente ia pro parquinho, era ali mesmo, entendeu? É, mó rolê, mó rolê. Polêmicas, polêmicas Mó da rolê. infância. Um beijão pra avó dela, Ângela. Um beijão pra avó dela. Gosto muito. Ai, Hoje em dia eu ai. não, hoje em dia eu não gosto da puta que tua neta tem. Mas enfim, Acontece, né? acontece, polêmicas. Não, não, mas Acontece, acontece. acho que Acontece. pra quem faz parte do nosso meio, realmente não tem como ser tranquilo com essas coisas todas Acontece. acontecendo. Acontece É. comigo, já aconteceu também muita. Nossa senhora! Nossa, que eu já comecei tudo errado. Já comecei tudo errado. Não tive Não tive uma Exatamente. polêmica dessa que nem a sua, né? De ter, tipo, um namoro hétero. E, mas, Comecei não, com. mas eu vou Mas. contar uma coisa pra vocês. Dentro desse meio termo, com meus, eu acho que foi 6 anos, né? Qual é a alfabetização? Com 6, não é? Então, foi a alfabetização. Com 6 anos, Pré. eu dei meu beijo homossexual. Mas foi sem querer, não foi de propósito, não. Eu queria, não sabia, né? Mas enfim, não foi aquilo. Deixa eu contar. Naquele tempo, devia ter uns 2000 e pouco, 2000 e quanto? 2001, 2002, por aí. Tipo, não era muito visto, né? Como hoje em dia, que a visibilidade LGBT é bastante ampla no mundo de hoje, que nós estamos vivendo. Mas naquele tempo, tipo, tinha, óbvio que tinha, entendeu? Mas não era tão visível assim pro mundo todo. E, enfim, tinha muita gente que hoje também tem, óbvio, perdão, hoje também tem, mas tinha pessoas lá que, enfim, muito preconceito. Aí, nisso, eu lembro que eu fui brincar na minha escola de salva-vidas. Aí, tipo, tinha que fazer o boca a boca, né? Aí tava um menino lá, e eu era o salva-vidas, né? Fui lá dar um aproveito e fiz o boca a boca com ele. Pra que ele levantou ali, todo intrigado, por falar pra diretora. A diretora, eu só não te expulso da minha escola porque eu amo sua família, não sei o que, sua família tem uma história aqui na nossa escola, mas você vai ficar pintando. Eu tinha 6 anos de idade, já fui Nossa. traumatizado. Eu tive que pintar não sei quantos ingressos da festa junina. Aí uma menina que era minha amiga naquela época, que era a Michelle, me ajudou. E minha amiga também, Yara, minha melhor amiga, Yara, que até hoje me ajudou também. O trauma foi tremendo. Imagino. Foi Aqui no chat. tremendo. Vamos ver aqui no o chat o chat tá doido aqui. O chat tá enlouquecendo aqui. Olha. Rosa Tô me sentindo muito falando. ultrapassada. Quero fazer uma pergunta. Qual a sua filha favorita? A A minha polêmica começando já. filha. Ih, polêmica. Que Ih, tem as minhas duas filhas estão aqui hoje. Tá? Polêmica. É polêmica. ih. Mas aí, tipo assim, elas perguntaram qual é a minha filha favorita. Não perguntou qual é o meu filho favorito. Meu filho favorito, depois a gente conta. No final do Segura aí. podcast, Polêmicas, a gente polêmicas. conta. Para. Ai, ai. Vambora. Pode ir mandando mais, pergunta. Vamos, essa do Chamei mandou uma que eu vou segurar um pouquinho, que a gente já vai entrar nesse assunto. Uhum. Mas foi bom que ele falou isso, que a gente entra num ponto já. Vamos lá. Pode falar. Você, então, já era polêmico desde pequeno, já quis aprontar Uhum. bastante, era travesso. E a gente Era sabe que pra ver. esse pessoal que gera polêmica, eu sei porque eu fui muito assim também e entrei por esse ramo também. Quem gera essa polêmica gosta dali de um ramo das artes, gosta de um dramazinho, gosta de um Exato. showzinho. Então, assim, certas pessoas aqui que estão assistindo essa live que o digam, né, que me conhecem muito bem também. Então, assim, esse seu desejo de se introduzir no meio das artes, eu imagino que tenha Uhum. vindo desde a sua infância, né?
Mas, Sim. ou será que ele nasceu mais tarde, tipo, quando você já tava mais Hum, avançado na escola, talvez pro ensino médio, não vamos sei. lá. Surgiu de um programa que você participou, de um concurso, ou um curso, influência da família? Que conta pra gente? De onde nasceu esse seu ímpeto, esse seu amor pelas artes? Vamos lá. Ih, muito pequeno, muito pequeno. Porque eu, eu comecei o teatro, eu fiz teatro, né? É, no 14 anos, comecei com 14 anos, fiz o teatro. O professor até fez uma novela da Globo chamada Sassaricando. E nisso, Sassaricando, amor. Sassaricando é uma novela bem antigona na Globo, né? Aí nisso, que eu fiz esse teatro, eu, eu tenho muito TDAH, tá? E eu acabei que fiquei de recuperação na escola e minha mãe tirou, né? Aí nisso, com 16 anos, pintou um convite para fazer uma websérie no YouTube chamado Novela da Vida, por MC Dentino. E era completamente uma novela infanto-juvenil, né? Ligada mais para crianças, né? E eu fazia o Belegário lá, que era irmão de um menino lá e tudo mais. E eu era bem louquinho da cabeça. Aí, nisso, quando acabou ali, eu fui fazer um teatro na escola, tá? Aí eu já empurrei minha prima também para ir junto comigo para fazer o teatro ali. E nisso eu já tinha já uns 17 anos, tá, gente? Tipo, que eu tardei muito para terminar o ensino médio, né? E nisso eu empurrei minha prima para ir junto comigo para fazer teatro. Ela não gostou, ela saiu da primeira vez. Ela fez a peça, mas enfim. E eu continuei. Aí nisso tinha uma menina lá que a gente foi fazer Romeu e Julieta. E todo mundo já me enxerga. Quem já fez teatro já sabe. Quando você faz uma mulher, é o coisa que você não quer mais fazer homem, tá? Então, tipo É a assim, paixão que fica. Eu digo mesmo o contrário, viu? É a paixão que fica. é a paixão que Nossa fica. senhora. Me É a deram Gato paixão de que Botas, foi o fica. melhor personagem que me deram na minha vida. Nunca mais eu quis fazer. É a paixão que fica. É a paixão que fica. Exatamente. Eu ia fazer a ama. Não, eu fiz a ama, eu cheguei a fazer isso. Eu fiz a ama do Romeu e Julieta, né? Aí nisso, a Julieta, ela era de uma agência de atores e eu gostava muito da atuação dela. E acabou que eu fui para essa agência, né, de atores. Aí nisso, o meu agente, estou resumindo mais ou menos minha trajetória de artística, tá? Nisso, meu agente, que eu tinha lá, que é o Alex Quintanilha, antes de eu ir para a Argentina, que a gente vai entrar nesse papo aí também, foi em 2017, pintou um convite para fazer um teste, né, para um vilão na série Um Contra Todos da Fox, que era para fazer o Chernobyl. Olha o nome da pessoa, Chernobyl. Né? Já imagina o que era. Né? Ih, aí fica o questionamento. Virou Chernobyl depois disso? Não, não, pelo amor de Deus. Eu lembro do texto que me deu, era bastante palavreado. Minha mãe ficou, nossa, horrorizada pelo texto, né? Porque, tipo, eu xingava pra caramba. Eu, qual foi seu filho da mãe, não sei o que, não sei o que lá. Tipo, rolava muito, muito disso, né? Porque, tipo, eu não vou falar os palavreados que tinham lá, porque senão daqui a pouco vai estar nem mais a gente vai estar mais na Twitch, né? E eu ficar muito apaixonado pela atuação, porque eu tava desistindo já, porque, tipo, desde meu 14 anos, nunca pintava convite, nunca pintava nada. Eu queria tirar meu registro de ator e nunca vinha nada. E até que surgiu esse convite, eu fiquei apaixonadíssimo. Depois, se você quiser falar da Argentina mas eu vou dar um pitaco aqui. Eu vou segurar um pouquinho a polêmica da Argentina, eu vou segurar um pouquinho pro final. Ah, perfeito, perfeito. Mas enfim, eu fui até os 22 anos, tá, de atuação. A última peça que eu fiz foi na Argentina, tá? Foi uma peça de, vamos lá, vamos citar aqui o que foi. Tipo, Toy Story, que era dos bonecos vivos, enfim. Eu era o dono dos bonecos, um velhinho que era dono dos bonecos. E surgiu, e tipo, para eu estudar no idioma, decorar texto, num idioma completamente diferente do que eu tô acostumado, que é o português,
foi bastante desafiador, né? Eu acabei brigando com o diretor por conta desses assuntos aí de idioma. E, enfim, mas é isso, minha trajetória como artística. Mas, vou dar outra coisa também. Minha família, minha avó e meu tio-avô, eles tinham uma banda chamada, se vocês quiserem pesquisar aí no YouTube, tem, chamado Trio Copacabana, tá? E eles gravaram um disco chamado Máscara Negra, né? Que ficou muito conhecido pela região da minha cidade, Niterói. Tipo, eles iam, divulgavam pelas rádios, né? Tipo, saía em jornal por aqui também. E nisso, tipo, teve minha paixão pela música também. Eu toco mais do que canto, né? Eu toco violão, guitarra, ukulele, tiro som de Se baixo, colocar na toco. mão, você tá tirando som. Eu tô sem violão aqui, sem nada, mas porque antes de eu ir pra lá pra Argentina, eu vendi tudo. Vendi tudo. Ai, que dó. E, tipo, mas eu tem vídeo meu nas minhas redes sociais, eu tocando violão, tocando ukulele também. E eu gosto muito dessa área artística, né? E tive também oportunidades da área artística também de canto, de música, também bastante interessante. Conheci bastante pessoas legais desse meio também. Isso é legal pra caramba. E Muito legal. assim, nisso que você fez tudo isso, eu imagino que já tenha dado ali um brilhinho no olho, principalmente na Argentina, que eles têm muito festival. Acho que deve Uhum. ter dado um brilhinho no olho ali, talvez, pra aquela vontade de você ter o seu próprio festival, quem sabe? Porque Hum. a gente tá sabendo aqui que tem o famigerado Festival Sem Fronteiras. Ah, o Festival Sem Fronteiras. Nossa. Mas não foi pela Argentina que nasceu o Festival Sem Fronteiras, mais ou menos, né? Assim não. Foi através do TikTok. Através do TikTok. Caramba! Foi através do TikTok. Minha amiga, Sofia Oliver, um beijão pra ela. Ela era TikTok, na época tinha um canal, assim, do ponto de vista era grande, tinha mais de 21 mil seguidores ali. E o nome do TikTok dela era Janela Aberta. E ela fazia muitas coisas ligadas ao LGBT, PQIA+. E nisso, teve uma vez que ela começou a fazer música. E ela mostrou pro pessoal uma música chamada Mundo para Dois, né? Que é a música dela, que eu amo demais. E nisso, quando ela foi mostrar o Mundo para Dois, eu falei, mano, pintou um negocinho aqui. Aí não sei se vocês conhecem a filha da Flávia Alessandra, a Júlia Costa, não sei se vocês conhecem. Ela Júlia. estava fazendo um festival pela Red Bull também, tá? Não pelo TikTok. Tava tava fazendo um musical por uma marca de energético aí. Não Ai, tá perdão, patrocinando. perdão, Não tá perdão, patrocinando nós. perdão, perdão, Mas se quiser patrocinar também, perdão, tamo aí, viu, Red Bull? perdão, Mas perdão, é isso perdão, aí. perdão. Enfim, ela estava fazendo pela uma marca muito famosa de energético. E nisso, é, Ó, tem gente no chat que conhece. que ela foi fazer esse festival, eu liguei isso, falei, eu tenho que fazer um festival, mas eu não sabia que nome botar. Aí fui tentando vários nomes, aí eu fui ver que Festival Sem Fronteiras não tinha Não tinha o o nome negócio jurídico já pronto, né? o link, né? Registrado. O link do nome não tinha no Instagram. Aí eu falei, mano, vou fazer. Aí eu botei Festival Sem Fronteiras. Aí que eu falei, o que eu vou fazer com isso? Né? Ah, artistas independentes. Só que eu pensei mais em artista do Brasil, mesmo sendo sem fronteiras, eu pensei em artista do Brasil. Aí nisso, eu criei o Festival Sem Fronteiras no Instagram primeiro, depois eu migrei pro Facebook. No Facebook, a nossa página hoje lá no Facebook está batendo quase 800 pessoas lá na página. No Instagram tá dando 121, né? Mas, tipo, veio muitas pessoas de vários países querendo participar. E nisso, Que delícia. muito, muito legal isso. Tipo, vieram pessoas da Argentina, do Chile, vocês podem conferir lá.
tipo, do sul da Argentina, que eu nunca tinha contato com essas pessoas, vieram e fizeram um formulário para estar participando e estar mostrando a música pro pessoal. Inclusive, das pessoas que iam participar do dali, né, ficou. Eu falei com ele hoje, né, que é o Kevin Gass, né, um grande amigo meu que eu conheci fazendo audições para pro La Voz da Argentina pro The Voice, né, da Argentina, né? E ele foi junto comigo e tudo mais, eles virou muito amigo ali depois disso. E ele ia participar do Festival Sem Fronteiras e o festival surgiu dali. Aí eu chamei o pessoal que eu achava que tinha um talento, fui chamando. Aí conhecia muitas pessoas também que são artistas aqui no Rio, enfim. E fui chamando também, por exemplo, a Juliana Farina, né? Que a Juliana Farina é uma cantora que fazia muito show em várias boates daqui do Rio de Janeiro. Eu fui chamar ela. E queria muito a amiga dela também estar participando, mas infelizmente não deu certo, que é a Anise Palhares. Mas, mas tipo, só de estar com ela ali eu fiquei muito feliz. A Sofia participou 2 vezes. É, o meu amigo Rodrigo também, que é um músico da Argentina, participou também. Então, teve muitas pessoas, teve várias bandas também que participou. Bandas, inclusive, que iam participar também, que participou do Superstar, entendeu? Um dos meus amigos, tipo, muito amigo meu também, que participou do Superstar, que o Superstar é um programa extinto da Rede Globo de bandas, como por exemplo, banda Malta, banda Devir, James, todas essas bandas aí foram tudo por lá, né? E eu tive a honra de conhecer várias pessoas dali, inclusive meu amigo que é lá da Bahia, que é o Pablo Pitombo. Eu chamei muito ele para participar, mas o amigo dele, né, que toca violão, tava em turnê com a banda do irmão dele, Rod Torres. Então, tipo, viajava, tipo, não tinha tempo. Porque, tipo, o Pablo, ele tocou na banda Já Mil Uma Noite, tinha embalado, enfim. Aí eu queria muito ele também lá. Mas aí depois, tipo, a gente teve 2 edições, né, do festival e depois eu parei, né? Porque, tipo, foi na época da pandemia que nós Poxa. tivemos. Que nós tivemos foi na época da. Alô? Foi na época Oi, da tá tudo bem? pandemia. Não Foi na teve. época da pandemia. Não teve suporte pra vocês fazerem online, talvez, o festival nessa época, infelizmente. Então, eu queria muito levar esse projeto para a prefeitura daqui da minha cidade, né, para estar vendo se eles poderiam fazer até pessoalmente mesmo, né, mas é muita dinheirada pra caramba, então, tipo, Patrocínio tá difícil. patrocínio tá difícil. Aí, então, tipo, não fiz, mas eu pensei em várias pessoas legais para estar dentro desse festival, inclusive artistas grandes, mas ia fugir muito de proposta do festival que era, entendeu? Aí depois que eu não fui ver quanto que era para contratar, já não dava no meu bolso, né? Aí, mas enfim, rolou aí e tudo mais, alguns convites para várias pessoas aí. Tipo, eu fiz convite, vou falar aqui uns cantores assim, fiz convite para Pepe Neném, não sei se vocês conhecem. Com certeza, sim. Nossa, minha infância, que Fiz saudade. convite, Entreguei a idade eu agora, hein? falava, eu falava direto com a PP. Depois teve a Julia Vanderton, mais conhecida como Julia Sarra, que é uma cantora holandesa que ganhou o The Voice da Holanda. Chamei também, só que, tipo, meu amor, pagar em euro hoje em dia não dá. Se é 50 euros, pra nós é 50 mil euros, entendeu? Então, tipo, reais, perdão. Então não tem como, não tem como. Né? Mas Realmente, enfim, realmente. Ai, ai, mano. Mas eu pode achei mandar muito, mais. muito legal essa ideia do festival. Porque é que nem você falou, trazer artistas grandes acaba. Ok, traz público, mas acaba fugindo um pouquinho Uhum, do objetivo que é justamente trazer a visibilidade para os artistas independentes. uhum. Que é, inclusive, episódio 2, puxa do gancho, episódio 2, semana que vem, quarta-feira, Shinaya, artista independente. Eu mesmo dirigi o videoclipe desse moleque. É bom pra caramba, não percam, hein? Ó, Mas. quem sabe tem não que fazer volta o o change. Festival Sem Tem que fazer o Fronteira. change, tem que puxar o ganchinho. Quem É, sabe não volta e ele vai estar junto conosco lá. Quem sabe não quem volta o sabe? festival. Quem Quem sabe? sabe? Próximo, não sei, vamos ver.
Ele super iria, pelo que eu conheço. Você, se Hum. tivesse que escolher entre uma personalidade, já que a gente tá falando de cantor, né? Uhum. Luca Gavi, Araribóia ou Matheus da Uhum. Fonseca? Ui. É muito, muito bacana essa pergunta, né? O Luca Gavi anda muito junto comigo, né? É meu alter ego, assim, e anda muito junto comigo. O Araribóia foi bastante desafio para Araribóia mim. tá com fã-clube aqui no chat. O Araribóia foi bastante desafiador para mim, porque eu fui fazer um coroa, gente. Eu não fui fazer um menino, né? Então eu tive que pensar muito fora do barquinho. Eu sempre gostei de pensar muito fora da caixa, do barquinho, o que seja. Eu sempre gostei de pensar assim. E o Matheus, eu falo que o Matheus é aquela pessoa que lá atrás pancou muito pra estar onde que ele tá, entendeu? Tipo assim, eu ainda não sou artista, não considero artista ou nada, né? Mas, tipo assim, eu sofri pra caramba pra hoje em dia tá com uma cabeça melhor do que eu tava anos atrás, entendeu? Sim, sim. A Então, questão do amadurecimento é muito então importante. eu não respondi tua pergunta, mas é complicado. Não Eu tem acho como que escolher um, né? não, São não, mas eu acho todos. que não, eu vou escolher um, eu vou escolher um. Você não falou aí sobre essa pessoa, mas eu vou escolher o Hum. Lan, que é o Luca Gavi, o Araribóia e o Matheus tudo junto. É o Lan. Boa É o resposta, boa Lan. resposta. É o Boa Lan. É o resposta. A unção de Lan. todos aí em um só. Eu sou de todo de Megazord um dos só. três. Não, mas isso que você falou de amadurecimento é muito importante. Principalmente no meio que a gente escolheu, justamente pra ter esses alter egos, né? Eu falo isso Exatamente. porque eu vejo isso muito quando eu tô fazendo o Chris e também quando eu tô fazendo o Zeus, que é a versão dele Uhum. vampírica, né? Meio que sem humanidade. Uhum. É muito difícil a gente olhar, né, pra esses personagens e não criar um carinho por eles, já começa por aí. E Uhum. só que ao mesmo tempo é muito difícil a gente olhar pra eles e pensar assim, poxa, é só um personagem. Será que não faz realmente parte da gente? Eu me peguei pra pensar isso esses dias, assim, sabe? Porque, querendo ou não, ok, é um jogo. Foi o que eu falei numa das lives É. passadas. É um jogo. Beleza, todo mundo considera um jogo, ok. Tem gente que se Uhum. refugia nesse jogo. Exato. Tem gente que acaba virando o próprio personagem desse jogo. Tem gente que se Uhum. faz dentro do jogo, né? Uhum. E tem gente que põe um alter ego ali pra jogar. Uhum. Falar que a Maris está mandando um beijo para você. O time Araribóia aqui tá poderoso aqui no chat, viu? Olha, até caiu aqui, gente. Até caiu aqui, perdão. Ai, ai, todos É, filhos aqui. deixa eu falar pra você sobre isso que você falou. Posso falar assim ou você À tem mais alguma? vontade. Vamos nessa. Eu acho super bacana que você falou da questão do RP, o pessoal contra refúgio. Eu encontrei demais porque, tipo, eu morando na Argentina sozinho, não tinha ninguém. Tipo, tinha amigos, tinha sim, não vou mentir que não tinha. Mas às vezes eu ficava sozinho e, tipo, não tinha o que fazer, Tá tudo bem, produção. entendeu? Ele tá bem. Pessoal, só confirmando aqui. A produção tomou um susto aqui. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo Só bem. caiu o celular. Tá tudo bem. Daqui a pouco eu vou ter que, eu acho que migrar pro celular, porque tá com um negocinho aqui sofrendo na bateria. Mas aí, tipo assim, aguarda um minutinho que eu já Te dou entro. um É tipo intervalinho. Te dou um isso. intervalinho A pra gente, beber a gente água tava. no banheiro. Isso. Então, mas aí eu fiquei super chocado com o quanto é grande a noção do 5M para várias pessoas. É. Porque, tipo assim, por exemplo, tem muita pessoa que não se encontra na pessoa que ela é aqui fora, Uhum. entendeu? E ela se encontra através de um personagem. Né? Muita gente não enxerga o que é o 5M, o que é o GTA RP, o que é o GTA. Enfim, muita gente não. Acha que é só trocação de tiro, somente um jogo. Mas é muito além disso. A gente convive com as pessoas diariamente. A gente troca ideia diariamente com várias pessoas. Porque uma coisa que eu lembro até hoje, pode falar de servidores aqui ou também não, porque não tem patrocínio? Boa pergunta.
Pode falar de outro A servidor Vi que é o aqui? episódio 3. Vamos manter os nomes dos servidores em off, que é melhor, né? Ok, E ok. Vi que é o Tem episódio um 3, servidor, deixa, tem um deixa servidor, quietinho. enfim, tem um servidor bastante alto na vida, que teve uma reunião muito importante lá, que falaram assim, às vezes você não sabe quem são as pessoas que estão atrás da tela, Uhum. tá? E nisso, que você não sabe que essas pessoas estavam atrás da tela, você não sabe o que ela está passando. Então, não force, tá? O RP, o que seja, mas tenta animar o dia dessas pessoas. E muda o que todo mundo não sabe, e para vocês perceberem, por exemplo, eu vou falar aqui do servidor que eles podem falar, que é a Spell. Na Spell você vê que você não encontra ninguém ali e dificilmente você encontra alguém na praça. Dificilmente. Tipo, 0,01% da pessoa que tá ali na praça. Ninguém fica na praça. Ninguém Mais fica. hospital, É mais hospital e tudo estabelecmentos. mais. Mas o pessoal tem sempre coisa para fazer. Sempre coisa, ninguém fica parado. Né? E tem outros servidores da vida que o pessoal fica ali na praça. E essas pessoas são as que mais necessitam de uma pessoa para estar ali dando aquele empurrãozinho, para estar trazendo conteúdo bacana para ela. Entendeu? Porque, Nossa. tipo, às vezes a pessoa não tem o discernimento que aquela pessoa não tem. Ou uma oportunidade de fazer uma stream, ou aquela pessoa tá passando por um problema pessoal muito ferrado na vida, entendeu? E não tem como. Ou ela tá precisando de. Não tem amigos, entendeu? Porque, tipo, fica dentro de casa trancado e tudo mais, não tem amigos para compartilhar. Então é bastante. A gente tem que pensar sempre fora da caixinha, fora da bolinha, do que essas pessoas podem representar na comunidade LGBT. Perdão, comunidade 5M. Perdão. Eu tenho Tá tudo TDAH, dentro, tá tudo dentro, tá tudo eu tenho dentro. A gente TDAH, eu tem. tenho TDAH. O que mais a gente tem também é a comunidade lá dentro, tá tudo bem. Exato, não, mas eu tenho TDAH, que eu pensei no negócio e falei outro. Perdão. Pode falar. Ai, ai, olha, nesse momento eu só queria parar pra agradecer, primeiramente. A produção tá me falando aqui que a gente acabou de bater 59 pessoas assistindo O a quê? live. Caramba, brigadão, O chat gente. deu uma bombada agora há pouco aqui. Caramba, eu tô feliz. Real. 60 agora, meu Deus, tá subindo, tá crescendo. Ai, Então, gente, assim, obrigado. tô muito feliz. Eu imagino que, assim, não é só o público meu que tá aqui. O Matheus também trouxe uma galera boa, maravilhosa pra cá também. Quem tiver pergunta, pode mandar. Quer mandar no Pix também, pode mandar. E, cara, 5M é isso. Você falou uma coisa boa demais. Eu tive a oportunidade de ver dois lados da experiência no 5M. Uhum. 63 agora, tá subindo, vamos bater 100. Tá eu quero subindo. 100, eu quero 100 até o Eu quero final 100, dessa. Eu quero 100. 100 nos algoritmos, vamos E vai ter explodir isso aqui. intervalinho daqui a pouquinho, gente. Vai ter intervalinho. Sim. Então no intervalinho já dá pra subir mais, tá? Exatamente. Que vai dar tudo. 100 é meta, bora. Assim, eu tive a oportunidade de ver dois lados, tanto dos jogos como do 5M também. Porque não é só, um ponto importante disso que você falou, não é só também o fato de nós não sabermos quem tá por trás da tela que precisa de ajuda, mas é também por nós não Exato. sabermos quem tá por trás da tela querendo fazer mal pros outros. Porque Exatamente. tem muito isso também. Infelizmente, a gente tem que abordar que, assim, tem muita gente também que faz mal pros outros. Que tá ali e não tá ali pra um jogo, não tá ali pra um RP sincero, não tá ali pra interagir, pra fazer amigos. Tá ali pra prejudicar e isso é ruim. Eu tive, infelizmente, essa experiência. Pra mim foi muito, muito duro passar por isso. Eu me fechei pra jogos online, eu me fechei pra tudo. Foi muito difícil pra mim dar esse passo e tomar essa decisão de começar a fazer stream de games. Porque eu não confiava, eu até falei assim, beleza, tudo bem, vou começar a fazer. Mas eu não confiava em ninguém. Inicialmente eu não falava com ninguém. Levou quase um mês fazendo isso pra eu começar a falar com as pessoas no Discord. Eu não falava com ninguém. Caramba. Ó, Foi deixa eu triste falar pra vocês. pra caramba. Vamos dar um intervalinho Vamos aqui dar um rapidinho. intervalinho. Só pra eu trocar aqui
o negocinho aqui pra gente ir. Vamos dar um intervalinho, Tá. a gente entra ali no Matheus Jornalista e aí a gente vem pra abrir a caixinha de Pandora. Tá ok. Bora lá. Perfeito. E eu posso falar só um rapidinho? À vontade. Eu vou falar também um pouquinho da. Como que a gente tá falando sobre comunica, casting, sobre a questão do jornalismo também. Eu acho interessante de falar sobre o jornalismo também. A gente pode dar essa brecha pro jornalismo. Que tal? O que você Com acha? certeza, só vamos. Tamo junto. Deixa eu só Bora pegar lá, aqui, então. gente. Rapidão. Segundinho, galera. Ele já volta aí. Daqui a pouco a gente vem. Gente, eu tô. Eu tô surpresa com isso, eu não esperava. Tudo isso de gente, não, galera. Tá crescendo, tá subindo. Isso é muito legal, isso é muito gratificante. Tá tendo uma aposta muito grande em cima desse programa. Por minha parte, que eu tô cozinhando há meses esse programa. Por parte da produção. E assim. A agência também, a Influência Republic, tá dando um baita suporte pra gente aqui hoje também, pra gente tá aqui. Então, atrás de patrocínio pra gente. Na semana que vem a gente já vai estar em 2 plataformas. A gente não vai estar só aqui na Twitch, a gente também vai estar lá no Ticoteco. Então já sigam aí, entrem na minha página da Twitch, que vai ter pra vocês bonitinho o link do Ticoteco pra vocês entrarem lá. E, gente, que é isso? O que tá acontecendo? Ai, ai. Eu espero que vocês estejam gostando. Eu pretendo trazer muita gente legal pra conversar. Graças a Deus a gente tá com a agenda de setembro fechada. A gente já começou a agenda de outubro também. Primeira semana de outubro a gente vai ter Senhora Vic Delay. E semana que vem a gente vai ter o Shinaya, que é um artista incrível. Vou até pedir pra ele dar uma palhinha de LV, que é a música nova dele. Tá de boa, vai tranquilo, Matheus, vai tranquilo, que a gente segura aí. E... que é uma música incrível também. Modéstia à parte, eu tenho um xodozinho por essa música, porque eu estive envolvido diretamente na direção. Pra quem gosta de rap, então, hip hop, já fica aí essa questão. Tô muito feliz com o resultado que tá dando esse podcast hoje. Começamos muito bem, esse chat bombou. Os espectadores estão bombando também. Olha aí o Matheus aí de volta. Ixi. Cadê Matheus? Cadê Matheus? Matheus caiu. Daqui a pouco ele volta. E... ah, gente, desculpa, eu não sei o que falar. Primeira viagem aqui em podcast. Estamos aprendendo. Estamos indo. Eu tenho a ajuda aí dos universitários de plantão. Aí, voltei. Estão me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo bem? Estamos te ouvindo. Vamos lá. Bora gente, lá. perdão, tá, gente, a demora e tudo. Eu tô pelo celular agora, então, mas eu vou deitar ele, peraí. Vamos ver se dá assim, ó. Agora dá. Dá até melhor. Eu tô pelo celular porque meu computador tá com a webcam ferrada. Mas eu vou trocar, vai dar tudo certo. A gente volta aqui um Confia que dia. vai. Não, confia que vai. A gente faz ali Tá uma bom. parte 2, sem problema nenhum. Vambora. Pode comentar aí o que você quiser. Vamos lá. Primeiro, o áudio tá maravilhoso, inclusive. Uhum. Vale a pena fazer pelo celular, segundo a produção aqui. Vamos entrar então no assunto jornalismo? Vambora. Bora, eu vou pegar aqui a pergunta do Churumin, que ele fez uma pergunta muito boa aqui no chat. Cadê? Uhum. Pode mandar. Ele perguntou como é que tá sendo trabalhar com o jornalismo do Brasil e qual é o contraste com o país de onde você estava morando. Ui, muito boa pergunta, muito boa. Bom, o jornalismo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né, é bastante difícil, tá? Muito difícil de como é o jornalismo, né? O jornalismo para TV, hoje, é o jornalismo que mais ganha um saláriozinho bacana, né? Do que outros ramos, tá? Mas pode ser que você ganhe em outros ramos melhor do que na TV, enfim, tá? Não estou generalizando. Mas é muito difícil, tá? Porque, por exemplo,
se você que está começando agora a sua carreira, você não vai começar sendo um âncora de um jornal ou o que seja. Você vai começar sendo um redator, tá? Eu, Igor Matheus da Fonseca, já ganhei, por exemplo, 10, 20 reais por matéria, tá? Feita, tá? E em canais, assim, que eu não posso citar o nome, perdão, mas, tipo assim, em canais grandes, tá? Por exemplo, de futebol, o que seja, já ganhei disso. Teve uns que eu só fui por experiência, tá? Que é fora do Brasil, né? Tipo, esse até posso citar, tipo, que é o Mirada Arte, ou Mirada H, né? Que é uma revista ligada ao LGBTQIA+, na Argentina. Então, Que todos... legal. Aham. Eu cobria parte de espetáculos, né? Tudo que era espetáculo, eu fazia lá com eles, né? Como que eles estão em pandemia, eu ficava muito mais fazendo coisas ligadas às músicas, enfim, né? Depois eu fui pro portal Latinos Brasil, que é ali que foi que me abriu portas imensa pro, pro jornalismo, entendeu? Então, tipo assim, eu agradeço muito eu te saí lá por questões, enfim, que não vale falar, né? Mas, enfim, eu agradeço muito que o Latinos Brasil foi na minha vida como jornalismo. E me abriu muitas portas que eu posso contar pra vocês, as portas que abriram assim, que assim, vão ficar tipo assim, caramba, que interessante que abriu essas portas pra você, né? E foi bastante legal. Por exemplo, quando eu comecei no jornalismo, eu comecei lá em 2018, tá? O jornalismo antes de eu estudar na faculdade que eu estava estudando. Eu Peraí. Vamos fechar aqui o do Churumin e entrar nesse assunto. Então, Churumin, o que eu falo pra você é que depende do país. Hoje, o país que mais recebe melhor, do que está ali diante, do que está recebendo o que é o jornalismo, hoje eu vejo a Holanda. Tá, né? Portanto, que a Holanda ela é uma das melhores faculdades do mundo de jornalismo, tá? É na Holanda. E entre outros países, não, tá? Eu conheço muita gente que não passou fome, mas que não teve condições financeiras de se manter sendo jornalista. Outros que eram jornalista, renomadíssimos, que fora do país, tá? Que teve muita coisa, entendeu? Tipo, eu tive muita oportunidade de enxergar todos os meios, né, desse mercado de jornalismo. Mas hoje no Brasil, eu às vezes eu fico pensando, o jornalismo no Brasil, no meu ponto de vista, você faz por amor, porque se for por questões financeiras, Desquema não tem também. como, entendeu? Infelizmente falando, tá? Isso, mas o jornalismo no Brasil tem que melhorar muito, tá? Muito mesmo. Mas eu conheço sim pessoas de portal grande, e tudo mais, que ganham um dinheiro bem interessante e tudo mais aqui no Brasil, mas tem outras pessoas que não têm oportunidade, entendeu? Então, mas o jornalismo abrange muitas áreas aí, não somente redação, né? Somente o jornalismo em si, mas, por exemplo, você pode ser um social media, você pode ser um assessor de imprensa, você pode ser um repórter, enfim, qualquer área do jornalismo você pode fazer. Tem muitas áreas, tipo, tem mais de 13 áreas, 14, 15 áreas do jornalismo para você fazer, entendeu? E aí vai depender das oportunidades que a vida te dá, entendeu? Mas você tem que levar naquela cabeça assim, pô, será que isso serve para mim? Entendeu? Porque às vezes não adianta você estudar e não ter retorno, É. né?
Não, Mas nossa, eu, então vai pelo mesmo caminho. como que eu falei, Igualzinho. eu batalhei muito desde 2018 para ter as oportunidades que eu tive no jornalismo, né? Tipo assim, eu sou muito grato por tudo que aconteceu comigo no jornalismo. Eu somente estudando, não tenho formação ainda de jornalismo, mas eu tive uma carreira muito extensa, muito, como que fala, não é extensa, vamos dizer a palavra muito, eu não sei qual é a palavra que usa para isso. Uma carreira vasta, digamos assim. Foram De várias muito experiências. conhecimento, de. Não é extensa que eu digo, tem outra palavra que é. É tipo assim, eu vivi aquilo de muita coisa. Por exemplo, quando eu comecei em 2018, eu comecei montando um blog chamado Mateus na Argentina, né? Aí com esse blog eu fui e consegui viajar, né? Tipo, eu paguei também, tá, gente? Não fui de graça, mas eu viajei pra Bariloche, né? Tipo, eu cobri lá a viagem para Bariloche. Foi bastante interessante isso, entendeu? Tipo, eu levei essas ideias da cidade de Bariloche pro meu blog e deu uma crescidinha lá, tipo, tinha, tipo, eu não era, como que eu não era famoso, não sou um Google Gloss da vida, não batia 1 milhão, mas batia, vamos lá, mil e pouquinhas pessoas vendo o meu blog, eu achei bem interessante. Óbvio que tinha uns errinhos de português, mas vamos lá. Aí nisso, eu, eu, eu comecei a estudar, eu comecei a estudar cinema, tá? Ai, que delícia. E, Amo. aham, quando eu fui estudar cinema, eu estudei cinema na Argentina, na UBA, né? Eu fiquei frustrado porque eu estudava coisas que não tinha para ser estudada na minha carreira, como matemática. Tipo, eu sei que matemática a gente precisa de algumas coisas para entender, né? Mas, tipo, tinha algumas matérias lá que, tipo, para que você vai estudar aquela matéria, sendo que, tipo, aquela matéria não vai te servir para nada no futuro, né? E teve outra coisa também. Além disso, teve que, tipo, minha prova foi rasgada pelo professor porque eu entrei na sala errada. Nossa! Enfim. Aham. Aí, não, o professor chegou e rasgou minha prova. Eu perguntei pra ele: "Quem é você?" Como, Perguntei pra ele. como assim, Aí ele falou: gente? "Eu sou professor." E eu falei: "E eu sou brasileiro?" Eu cheguei na cara dele e falei. Eu cheguei na cara dele e falei. Mas enfim, nisso eu fiquei bastante frustrado e eu fiquei, vamos lá, eu fiz essa viagem que eu te falei do Bariloche em agosto. Eu fiquei de julho até novembro sem estudar. Aí eu tinha conhecido, né, um cara que eu tinha ficado, tudo mais, na Argentina, que é jornalista. E jornalista renomadinho na Argentina, Uhum. né, da revista, enfim, do site Clarim, que Clarim é uma das grandes marcas jornalistas, como se fosse o Globo, e que seja daqui do Extra, daqui do Brasil, né? Então, tipo, Clarim é muito, tipo, muito top lá na Argentina. Então, tipo, ele trabalhava lá e ele sempre me chamava para ir para exposições de artes da Argentina. E lá eu conheci tudo que tu imagina de artistas de arte da Argentina que são renomadíssimos, né? Uma das que vocês podem pesquisar aí também, que eu conheci assim, tipo, me deu mão, tipo, só faltou me convidar para casa dela, que foi a Mata Minuhin. Mata Minuhin é uma grande artista renomadíssima na Argentina, né? Tipo, ela fez, pra quem nunca foi na Argentina, ou pra quem já ouviu falar, tem o obelisco, certo? O obelisco é um monumento que tem em Buenos Aires, tá? E ela fez isso com pão doce. Ela fez o obelisco de pão doce, entendeu? Mas bastante legal. Outro ponto, né? Depois daí, eu fiz enxergar e eu queria muito estudar na faculdade que eu tava até hoje, nos dias de hoje, que é a Universidade Nacional de La Plata. Sempre queria estudar lá, porque a Universidade de La Plata ela tá entre as 100 melhores faculdades do, da América Latina e ela está em quinto lugar na faculdade de jornalismo, tá? Da América Latina. Então, tipo, eu queria muito estudar lá. Aí eu fui,
fiz a minha inscrição lá. Uma coisa, um ponto bem interessante. Na Argentina, não tem Enem, não tem nenhum vestibular para você entrar na faculdade. Você se inscreve e você vai. Entendeu? Ah, mas tem números X de vagas? Não, lá tem um cupom, né? Que é o cupom que a gente fala, que é tipo assim, aquela sala daquele tal professor abriu 96 cupons. Aí, quando acabar aquele cupom, aquela sala tá cheia, você vai ter que ir para outra sala que tem outro cupom. Entendeu? Mas tem vastos, vastos, vastos. Então é, por exemplo, por escolha de, professor tal vai ficar com sala tal. Quero ter aula com ele, então eu vou lá, pego o cupom dele e vou Não. pra aula com ele. O cupom é Vocês não pelo, sabem aí. o cupom é pelo um site, tá? É o site chamado Sil Guarani. Aí você entra nesse site, aí tem a turma dele lá, entendeu? Tipo, aparece para quando você tem esse site, aparece para você todas as aulas que tem ali daquela matéria. Enfim, por exemplo, você quer estudar, vamos supor que eu já fiz já italiano lá, que lá tem italiano para jornalismo, você quer fazer italiano. Aí lá tá escrito assim, restam 35 cupons, Uhum. né? Aí, nisso, quando vai fazendo a porcentagem dos cupons que já foram utilizados. Se foi 70% de cupom, já se foi 80%, vai marcando. Aí, quando chegar a 96%, dificilmente você vai conseguir se inscrever ali, entendeu? Então, tipo assim, eu falo, mano, eu preferia muito mil vezes pegar as minhas aulas de noite. Porque de manhã, uma pessoa te irritando no espanhol de manhã, meu amor, não consigo entender, não. O professor falava A e entendia C. No puedo más. Ele chegava lá e falava assim, buenos dias. Pra mim já era buena Buenos dias, madrugada. buenas tardes, buenas noches, Pra mim adiós. pra mim era boa madrugada. Com Porque permisso, eu tava. adiós. Só vai. E teve um dia que minha mãe me ligando e o professor me expulsando de sala. Ih, mó engraçado as minhas histórias. Mas enfim, aí nisso, né, quando eu fui entrar na minha faculdade, um mês antes, a gente faz o curso introdutório, né, da matéria mesmo, das matérias da faculdade mesmo. E eu lembro, isso conta pro currículo, tá? E eu lembro que eu tava assinando um contrato para estar numa rádio, né, de esportes, lá na Argentina mesmo, mas era pra um canal de esportes pro pessoal da Colômbia. E foi bastante legal, bastante experiência que eu tive disso. E eu não estava nem estudando ainda na faculdade de jornalismo. Fazia um mês que eu entrei na faculdade, estava no curso introdutório da matéria e já estava fazendo estágio, né? Depois disso, depois desse. Isso. Perdão, aí, Tudo bem? voltou, Voltou. voltou. Aí. Nisso, eu fiquei no nessa rádio durante um mês aí, um mês e meio. Só que eu não me via nesse de esporte, Uhum. né? Aí eu fui para outro lugar. Aí eu fui pro Arte, que eu falei para vocês, dentro da Argentina mesmo. Fui fazendo outras coisas também. Por exemplo, eu ajudava muito sites, né, hispânicos português também, que falavam português, escrevendo matéria para eles também. Aí nisso, uma vez eu tinha uma menina, né, curtiu, começou a me seguir no meu Instagram, do portal dela, portal Cintilei, que é a Tiffany. Tiffany, um beijão pra vocês. Tomara que você assista uma vez aí. A Tiffany, ela deu esse portal e ela me ajudou muito a fazer entrevista dos artistas que estavam tocando no Festival Sem Fronteiras. Aí, quando eu fui entrar no perfil da Tiffany, sem ser do portal Cintilei, eu tinha visto que era do portal Latinos Brasil. Aí eu entrei no portal Latino Brasil e tava falando assim: estamos buscando repórter, redatores para estar ali. Eu sempre gostei muito de câmera, né? Portanto, que, tipo assim, quando eu falo pra todo mundo, mano, quer me ligar? Me liga por vídeo. Nossa, eu adoro falar por vídeo também. Me liga por vídeo. Mas tem gente que já pensa besteira, né? Quando você tá conhecendo Não, não um é. boy. Ai, Não, um não, boy e tudo mais, sempre. já pensa besteira. É, Aí eu falo pros boys, não só com os boys, não, gente. tá? Não, eu, eu, Garotos eu, também faziam isso. eu sei. Ai, Aí ai. nisso, eu falei assim, gente, não, eu trabalho com isso, eu trabalho com comunicação, então pra mim
tá tranquilaço falar por vídeo, Sim. entendeu? E outra, Aí aquela nisso, conversa olho no olho, né? Fica mais. isso. Aí nisso, tipo, eu me perdi. Aí nisso é isso, galera. Esse foi o podcast de Entrei aqui hoje. pro podcast, tá? Tudo bom. Aí Ai, ai. nisso, depois dali, eu fui pro portal Latinos Brasil, que abriu muitas portas, eu fiz muitas entrevistas aí. Tipo, vamos lá. Comecei fazendo entrevistas, não sei se vocês conhecem. Minha primeira entrevista que eu fiz no portal Latino Brasil foi com a Pepita, Mulher Pepita. Vocês conhecem Mulher Pepita? Mulher Pepita. Mulher Pepita. Não, é Pepita, sei lá como que é. Fiz com ela e com a Dai, né? Depois eu fiz com a Flora Matos, Mas, Ivete gente, a Pandora, Sangalo. Pandora conhece todo mundo agora? Gente, tô Ivete chocada. Sangalo, Cláudia Leite. Ivete me deu o maior cortão também, mó engraçado. Quem mais que foi? Mumuzinho é um monte de pessoa, gosto muito. Ah, ah, tem outros artistas também que eu mas já conheci Sempre tem, também. sempre tem. Né, mas já conheci também. Grande e pequeno. Mas Vitão, Luísa Sonza, enfim, esses daí todos também. É, teve internacional também, da Bisbal, que é um cantor da Espanha. Dani Macaco, que fez música com Netroots, que virou um grande. Não é meu amigo, é meu conhecido, mas aí se fala de vez em quando. Nath Peluso, que eu sou bastante fanzaço dela, que é uma cantora argentina muito boa. Até inclusive fez uma música agora com o meu cantor favorito, Thiago Pestacá, que chama Eia Tiene. Ai, que música maravilhosa, babá chata, assim. Adoro. Tipo, o meu último, assim, que eu entrevistei foi Dennis DJ e Mumuzinho. Foram os últimos. Foi os últimos. Tipo, eu tive muita pessoa. E dentro disso, né, dentro dessas pessoas que eu conheci, dentro desse network que eu conheci, porque a gente fazia muita. Eu tinha contato direto com o pessoal de gravadora, né? Tipo, Som Livre, Universal Music, Sony Music, tinha contato com todo mundo ali que tu imagina. Então, tipo, eu quando eu tive esses contatos, eu comecei a querer muito mais, fazer muitas entrevistas com o pessoal. E às vezes acaba pintando, tipo, eles mandam também pra gente, até hoje, os releases de artistas da empresa deles e tudo mais. Então, tipo, pra mim eu fico bastante feliz, assim, né? E dentro disso que eu tive como que eu falei, que abriu muitas portas, né, ao Latinos, eu fiz 3 vezes, fui na fase até final, assim, pra ser estagiário da Rede Globo. Quase que eu assinei com a Rede Globo. Quase, assim. Um pra fazer Globo Esporte, aí o outro eu fiquei na entrevista lá, não deu certo, nem fiz a entrevista com os gestores. E o último agora, foi recentemente, era para trabalhar na parte da dramaturgia, streamer da Rede Globo, na parte de Amo. assessoria de imprensa. Né? Então, tipo assim, eu vi que o Latino abriu muitas portas pro jornalismo e também outra empresa também, que eu não quero citar o nome, que eu trabalhei como assessor de imprensa. Neles eu agradeço muito, tá? Mesmo que teve Sempre várias tem. turbulências, Não, mas sempre tem. entendeu? O ramo de É, comunicação e artes é assim. Tanto em cinema, a gente passa por isso direto. Que é uma coisa, inclusive, que na faculdade meus professores diziam muito. exato. Se você não sabe lidar com perrengue, muda de profissão. Porque Ah, isso vai ter o tempo todo. eu lembrei agora. Antes de eu ser jornalista, eu ia direto para aquelas premiers. Você falou de cinema, eu lembrei. Para aquelas premiers de cinema. E um dessas premiers, fica até arrepiado até hoje. Um dessas premiers que eu fui foi de um filme. Vocês lembram daquele cara que fez Velho Chico, o Domingos Montanher, que ele faleceu como que é? No Rio lá e tudo mais? Fazendo Então, novela, eu fui. infelizmente.
Isso, eu fui no último evento que ele fez. No último evento que ele fez, eu fui. Ele tava nesse evento, eu fui. Só que eu não vi. Imagina se eu visse. Imagina se eu visse, agora que eu Nossa, lembrei. você segura emoção, né? Segura a emoção. Aí, mas enfim. Aí, mas desse mês artísticos assim, eu conheci muitas pessoas também, tipo, eu lembro que eu fui na peça de teatro, a do Vitor Lamoglia, conhece Vitor Lamoglia? Conheço. Vitor Lamoglia e Tati Lopes, Tati Lopes tá agora na Globo. Aí nisso, eu cheguei pro Vitor Lamoglia e falei assim, ih, me adiciona no Snapchat. Aí a gente trocava ideia mó legal no Snapchat. Aí eu lembro que quando eu fui nessas pré-estreias, ah, eles estavam, né? Aí a Tati indo no banheiro, aí voltou. Aí o Vitor fez questão, falou: Você lembra dele? Que ele tava na nossa peça, não sei o que, sei o que lá, que ele ficou brincando conosco e tal. Tipo, eu acho bem bacana como que os artistas faz esse negócio da pessoa se sentir abraçada, Uhum. né? De tipo, pô, aquele artista lembra de mim, sabe? Bem, bem, bem legal. O que mais, assim? Pode perguntando aí, gente. Desculpa estar um pouquinho chato, assim, do que eu tô falando, assim, da mesma coisa sobre jornalismo, aí volto e Se falo uma coisa, assim, tá. Não, se aleatória. tá ficando chato, se tá aleatório, a gente muda o clima agora. Tá bom, vamos lá. A Que eu gente sou muda bastante o clima aleatório. agora. Vambora pra Caixa Pandora? Vambora pra cá. Vamos abrir a Vambora. caixinha de Pandora? Vambora. Vamos abrir Vamos a abrir a caixinha caixa de de Pandora. Pandora. Vamos abrir a Tá caixinha na de hora de Pandora. abrir a caixinha de Pandora. Tô pedindo, abra a caixa, vamos lá. A gente sabe, que, como você mesmo Hum. falou, que você é um artista que vem, uma pessoa, né, que vem desse meio LGBTQ. A gente Uhum. sabe como é conturbado passar por isso. Uhum. E o que eu quero saber, senhor Hum. Igor Matheus, primeiramente, Hum. como seus pais reagiram quando você se assumiu? Como é que foi isso? Vocês querem rir ou vocês querem parte triste? Não, vamos rir, vamos chorar, estamos aqui. Ah, então perfeito. Da minha família? Na minha família sempre me aceitou, desde quando eu era, tipo, me entendia por gente. Mas eu, tipo assim, com 16 anos, eu tava namorando uma menina. Aí nisso, eu tava me descobrindo como bi. Aí nisso, eu cheguei pra minha mãe. Eu tava. Eu lembro até hoje. Eu dormia num colchãozinho. Num colchãozinho, perdão. Numa caminha. E ela dormia na outra, assim, porque minha mãe sempre foi solteira, né? Aí eu dormia perto. Aí onde eu dormia, eu falei assim: Ah, eu sou bissexual. Aí minha mãe, vindo de você, eu já sabia. Mas sempre sabe, impressionante. Minha A mãe minha mãe sempre falou sabe. a mesma coisa, só que a minha mãe falou chorando. Minha mãe Tristeza. foi muito, sempre me aceitou do jeito que eu sou. Óbvio que às vezes ela fica muito pegando no meu pé, que às vezes eu desmunheco um pouco. Realmente, eu desmunheco um pouquinho. Mas Quem tipo nunca? assim, minha mãe é o meu porto seguro, assim, pra essas coisas, sabe? Porque tem muitas mães que não aceitam os seus filhos do jeito que eles são, né? E eu tive muito apoio da minha família real, real, tipo, gente que até era evangélico me apoiando, mano, entendeu? Por eu ser quem eu sou, entendeu? Então, tipo assim, minha família sempre foi Deus nos acuda comigo de questão de apoio, né? Outro ponto interessante também, assim, é que eu não precisei contar pra minha mãe que eu sou homossexual, entendeu? Eu só cheguei pra ela e falei assim um dia: estou indo pra balada, dar uns beijos na boca dos homens que tem lá, entendeu? Mas o meu maior medo não era contar que eu gostava de homem pra minha mãe, não. Meu maior medo era contar que eu gosto de gente mais velha. Então, muito mais velha do que eu. Muito mais. Eu gosto de pessoas de 45 pra cima. Ah, eu tive esse problema com o contrário, pessoas mais novas. Agora eu parei Eu com isso, tive. agora eu tô de boa. Não, não. Eu sempre gostei de gente mais velha do que eu. Todos os meus ex-namorados, tudo tem entre 50, 55, 60 anos, 62, enfim. Tem essas idades aí. Ai, pelo menos você vai pelo caminho bom. O meu foi pelo caminho da imaturidade, porque olha. Ah, não. Gente, não namorem com pessoas mais novas, não.
Não fiquem nem Não. namorem com pessoas mais novas, não. Vale a Eu ia pena. contar uma aqui, mas acho que o horário não permite, não. É do americano que eu conheci, né? A Have Green Card, a Have Green Card. Eu queria nem imaginar o que aconteceu pra ele nunca mais falar comigo. E ele era velhinho, que a gente tá contando de velhinho, né? Ele era velhinho. Vocês querem rir um pouco? Eu vou contar. Não é, Vai não é lá, nada vai lá. demais, não. Não é nada demais, não. Se for alguma coisa demais, assim, você corta que a gente comenta outro Fica assunto. suave. Foi assim. Eu tava conhecendo ele, aí a gente foi pro restaurante, né? Comer uma pizza e tal. Aí comendo a pizza e tudo mais, eu, pra ir no banheiro, eu demoro muito. Eu não sou uma pessoa que vai no banheiro diariamente e tudo mais, assim. E eu sou mais caseiro, eu gosto de fazer na minha casa. Aí nisso, eu ia pra casa dele depois disso. Né, pra gente dar mais ficada, se é que você me entende. Aí, ni- Aí nisso, a gente pagou a pizza, fomos embora, né? Aí nisso, quando a gente foi embora, eu tava atravessando a rua, já tinha saído do restaurante, me deu uma vontade de ir no banheiro tremenda. Ele foi o mais velho que eu já fiquei. Eu acho que ele tem uns 70 e poucos anos. Meu Deus. Meu Deus, Foi o meu mais Deus. velho. Não, mas ele não era acabado, não. Mas ele não era acabado, não. Eu juro pra Alguém vocês. clipa Eu juro. isso, pelo amor Eu de Deus. juro, eu juro, eu juro que ele não era acabado. Eu juro pra vocês. Ele sabia, ele andava, não andava na bengala, não, tudo mais, gente. Ele é maravilhoso. Muito bom. Aí nisso, chegando lá, a gente chegou lá na casa dele, assim. Só que, como que ele era velhinho, ele demorou muito pra abrir a porta. Como do Sugar Daddy, o velho da lancha. Ai, amor, quando ele demorou muito pra abrir a porta, eu não aguentei, não. Fiz nas calças mesmo. Amor, o pior de tudo foi eu querendo ir embora. Eu fico cheio de vergonha contando. Aí fico cheio de vergonha. O pior de tudo fui eu tentando explicar pra ele, em espanhol, no inglês, que eu não estava na condição de estar. Aí nisso, né, como você sabe, quando a gente fica com uma pessoa, a roupa vai, a roupa vem. Nisso ele foi arrancando. Menina, eu só senti uma olhada assim. Aí ele, tá, né? Aí eu tenho que ir embora, né? Depois a gente se fala. Nunca mais o cara falou comigo. Nunca mais. Tá, gente? Então, Ai, tipo, eu gente. recomendo, tá? Eu recomendo. Você que queira um dia namorar comigo, ficar comigo, ou que seja, por favor, seja rápido para abrir a chave da sua casa, fazendo um favor. E é sobre isso. É sobre isso. Outra pergunta da Caixa Pandora, Meu Deus, outra vambora. pergunta da caixa de Pandora. A gente tem Uhum. uma perguntinha do chat antes da pergunta da caixa de Pandora. Ah, peraí. Voltando também. Oi. Eu me assumia, eu me assumia antes para minha família do que para depois da minha para a sociedade, tá? Ao todo, por causa de Mesmo medo. amigos próximos, assim, você foi. Não, foi primeiro na família. Amigos próximos ainda sabia, né? Mas enfim, foi primeiro pra família. Eu fui com 16 anos e com 18 anos eu assumi pra toda a sociedade que eu era. Tá Entendeu? interessante. Botei assim, I am gay. I am gay, botei bem grandão assim. Ó, vamos lá. Tem gente no Uhum. chat. A Idta quer saber: você pretende ter Hum. filhos de sangue ou adotivos? Oi? Você pretende ter filhos de sangue ou filhos adotivos? Uma boa pergunta. Uma boa pergunta. Eu falo, por exemplo, meu amor, se eu tiver de sangue, vai ser muito, eu não vou ter nem condição financeira de pagar, não, meu amor. A pensão dessas crianças, não. Porque eu quero muito congelar enfim, eu quero muito congelar minhas coisinhas aí e doar, né? E ser um doador e ter os filhos no mundo, entendeu? Pode não ser feio, pode não ser feio, pode não ser bonito, pode não ser bonito. Mas eu vou ter esses filhos aí e eu quero muito adotar uma criança É uma chamada atitude. Charlotte. Muito bem, uma Charlotte. atitude muito Brincadeira, bem. brincadeira. É uma Não, não atitude sei o muito nome bem. da criança, qual que vinha. Eu falo assim, qual o nome que tu quer? É O nome que esse, viver. O entendeu? importante é Eu vir não com quero. saúde, o importante é dar uma família pra criança, que é muito importante. Adotem, Isso, gente. Adotar é muito importante. Eu não isso. estaria aqui se eu não tivesse sido adotada. Polêmicas aqui, revelações aqui, hein?
nesse podcast. Não, mas é uma atitude muito bonita É mesmo. sobre. É Doar sobre. também é muito importante, porque a gente sabe como a fila pra Uhum. inseminação artificial para casais LGBTQ é muito, muito, muito grande. E é muita gente pra pouca permissão e pra pouco doador. Exatamente. Então, assim, é complicado. A fila do SUS também, principalmente, é grande demais. Foi uma boa pergunta. É um assunto bom pra se trazer. E já que a gente tá nesse assunto, né? Porque a gente Uhum. tem. Geralmente, para ter o ato ali da gente. De um bebê nascer, precisa ali ter o. Né? A fornicação, digamos assim. Uhum. Vamos abrir a pergunta mais polêmica da caixinha? Tá Pode, preparado? pode perguntar. Fala pra mim. Hum. Quando você estudou na Argentina e Hum. teve uma experiência um tanto conturbada envolvendo a sua sexualidade. Hum. Diz pra gente, porque a gente tá acostumado a ver o outro lado. É sempre Olha. tudo vindo pras mulheres. E a gente tem um caso diferente aqui hoje. Uhum. Ih, é complicado. Chat, Não, 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 tirem não, as não. crianças da sala, chat. Vambora, eu vou comentar mesmo, tá? Porque eu muito. Por exemplo, minha família pode estar vendo e pode estar falando, você está se expondo muito, ou o que seja. Eu acho que não é se expor, eu acho que esse assunto que vamos entrar agora é um assunto muito importante para alertar não somente nós jovens, mas também adultos, também crianças, também enfim, todo mundo, entendeu? Porque às vezes a gente não sabe nem o que passa, É. né? Bom, aconteceu um episódio que, sabe o aplicativo aí gay, o Grindr da vida, né? Eu conheci um cara, né, por esse e-mail. Patrocina nós, E. Grinder. Oi? Patrocina nós, Grinder. Boa sorte pro editor pra jogar isso no YouTube depois. Ah, eu tô falando muita propaganda. Perdão, gente. Falamos, falamos. Mas eu acho que não patrocina, não. Mas eu acho que não patrocina. Acho que não patrocina, não. Enfim, não a sua live, mas eu tô falando de patrocina porque eu acho que eu nunca vi ninguém, eu agora Já patrocinando pensou? Não, ninguém. Já pensou, gente? Próximo podcast. Você aí, que é gay, que é bi, que é pan e não encontrou sua metade da panela. Baixe o Grindr. Ia ser muito nada a ver. Ia ser muito nada a ver. Ia ser muito legal. Então, Nossa. Grider, por favor, patrocine, por favor, a live aqui, sempre, porque vai ser a primeira live que vocês vão patrocinar, porque eu nunca liguei em nenhum podcast aqui. Fala pra chefinha amada. Oi, dona Jess Sparkle, fazendo favor de ir lá Exatamente. e falar com eles. Nossa, a Jess ia Enfim. adorar. Nisso eu conheci o cara argentino, né? E eu morava, tipo, 50 quilômetros da capital. Tipo, dá em torno de 1h20, 1h25 pra lá. E eu fui, assim, e tal. Só que, tipo, eu não tava com o intuito de voltar pra casa, porque vamos contar as culturas, tá, gente? Aqui no Brasil, quando você conhece alguma pessoa de qualquer aplicativo, ou que seja, qualquer pessoa que você conhecer, que você queira relacionar com a pessoa e tudo mais, primeiramente você vai sair com a pessoa para tomar um café, para tomar qualquer coisa assim, para você conseguir ver quem é a pessoa, né? Então, tipo, você convida a pessoa para lanchar e tudo mais, né? Aí, nisso, lá é diferente. Lá você já chega e já vai pra casa da pessoa, entendeu? Não tem o antes. Tem só o depois. Então Ai, mas vamos enfim. direto ao Mas ponto. enfim. Mas enfim. É Aí um nisso, perigo mesmo. aí nisso eu cheguei lá, toquei o interfone. Aí ele desceu com um roupão lindo, maravilhoso. Desceu lá. Aí nisso, conversa vai, conversa bem, começou a rolar os atos sexuais, né? Aí do nada, tipo assim, eu não me senti, tava me sentindo à vontade, né? Aí ele começou a golpear assim as minhas costas, né? Tipo, não minhas costas, tipo, em cima do bumbum.
tá? Aquela parte de cima do bumbum e Sei. embaixo das costas ali. Começou a impressionar, assim, pra ficar pra baixo, assim, saca? E isso começou a me machucar. Não, mas E eu peraí, ele falando pra tava ele, batendo ou ele tava, tipo, empurrando, tipo, contra a cama? é que eu não posso falar essas coisas assim. É que, tipo assim, vamos lá. Enfim, vou contar mesmo. Produção, me Ele tava querendo. segura, produção, senão eu pergunto mesmo. Ele tava querendo que eu empinasse, Uhum. entendeu? E eu não tava afim, entendeu? Não tava rolando lance de tava afim, porque tava me Hum. machucando. Aí nisso ele começou a fazer assim pra baixo, assim, entendeu? E eu não curti. Aí eu cheguei, virei assim pra ele, empurrei ele. Falei, eu já tô falando pra você parar, eu não tô gostando, não tô gostando. Aí ele, é... Aí ele falou, tipo, em espanhol fala, não sei como que faz essa tradução. Tipo, ele falou andate e vestite. Vestite e andate. Que é como, tipo assim, se veste e anda, vaza, né? Vaza, que tá, é o vaza, entendeu? Aí depois ele chegou pra mim e falou, não quero te ver pintado nem de ouro na minha frente. Aí eu fui embora. Só que eu na hora, assim, eu fiquei, tipo, imaginando o que aconteceu ali e tudo mais. E eu nem tinha dado conta de que eu poderia ter sido estru. Uhum. Eu não me deu conta, não me dei conta na hora. E eu todo ingênuo, tipo, cheguei e falei assim, mano, como que eu vou voltar pra minha cidade agora? Porque não tem como eu voltar agora, porque eu combinei de ficar aqui com ele, né? E, enfim. Aí nisso eu liguei pra ele e falei: não, vamos tomar alguma coisa, vamos conversar. Eu acho que, enfim, eu não tava pensando no que tava acontecendo. Aí ele falou: não quero te ver. Pum, me bloqueou. Depois eu sentei, entendi do que aconteceu comigo e liguei pra minha amiga do Equador, a Domênica. Falei assim: pode ficar na sua casa, mas eu não contei o que tinha acontecido. Aí no outro dia, eu cheguei pro meu amigo que ele tem o, o HIV. Aí falei pra ele, mano, eu preciso ir pro hospital, porque essa pessoa daí, depois eu fui ver lá no Grindr sempre aparece as pessoas que são soropositivas ou não. E ele era uma. E eu falei, mano, eu tenho que ir imediatamente pro hospital e tudo mais. Só que pra você fazer o teste de HIV e tudo mais, ele demora pra estar no teu organismo. Então, tipo assim, então não tem como, entendeu? Aí a primeira coisa que me perguntou é se ele tinha terminado e que, enfim. Aí eu disse pra ela que não deu nem tempo, que eu tinha já empurrado ele. E ela falou, não, menos mal. Mas vamos lá, você vai lá, você vai tomar o PrEP por 30 dias, depois você vai fazer o exame de novo. Aí nisso, quando eu fui fazer o exame, graças a Deus deu negativo, tá? Depois eu tive que fazer outro exame depois de um mês, deu negativo de novo. Então eu sabia que estava livre, que não tinha corrido nada. Mas o que vem de alerta para vocês, tá? Que isso pode acontecer com qualquer um, É. né? Muita gente acha que eu não tô generalizando não, tá? Mas o que ocorre muito mais é em mulheres do que em homens, tá? Sim. Mas ocorreu com o sexo masculino também. Entendeu? Então a gente tem que acordar do que a gente fez, entendeu? Isso serviu de aprendizado, serviu de tipo, não se deve confiar em todo mundo que você vê nas coisas, né? Portanto que tipo, sempre quando vem com papinho, quero te ver, quero te conhecer, quero não sei o que lá, eu já bloqueio. Tipo, ontem isso eu nem gosto de falar sobre a minha vida pessoal, pode ter amigos meus vendo isso daí, mas enfim, eu tava conhecendo um cubano aqui no Rio, né? E o cara foi completamente, não comigo, mas o comentário que ele fez ali completamente racista. E ele falando que não era racista. Não, a primeira coisa que um racista vai falar é que ele não é racista. Aí ele chegou pra mim e falou assim: é que eu gosto, que eu não gosto de gente negra, mas eu gosto
de mulatos, de moreno. Aí eu falei pra ele, meu amor, não existe 50 primeiramente, que não existe... Não, eu falei pra ele, na cara dele, primeiramente que não existe 50 tons de negro. Primeiramente, pra começar, não existe 50 tons de preto, não existe nada disso. Tá? Primeiramente, você nasceu, você é negro, você é negro. Enfim. Aí ele foi dando justificativas que a mãe, o pai, os amigos dele são, que não tem racismo contra isso. Amor, você tem. Porque você falou que você não gosta de namorar com gente dessa cor. Homofóbico e racista, assim, direto. As duas coisas que eles vão falar na hora. Eu tenho amigos que são, ou tenho familiares que são, é o que eles vão falar. Mas eu não tenho preconceito, eu só prefiro Mas isso, eu não assim, tenho mas eu não tenho. preconceito. São as coisas que eles vão falar, direto. Amor, e o cara todo problemático, totalmente. Aí eu cheguei e falei assim, não, gente, não é possível. Não é possível, não é possível, não é possível. Aí eu cheguei e bloqueei também. Mas, enfim, voltando ao assunto, tá? Ter cuidado com quem você conhece, com quem você sai, com quem você tá pra enxergar ali na sua frente, que às vezes nem é mesmo a pessoa que você está conversando. Então, tem que ter muito cuidado, tá, gente? Então, por isso que eu falei sobre esse tema. Esse tema nem eu queria expor muito, porque às vezes a minha família tá vendo e tudo mais, e às vezes fico constrangido por estar com esse assunto, né? Então, para não correr desse assunto, enfim, eu falei com a Beca, pode falar, pode perguntar, que eu acho interessante falar para vocês sobre esse tema, tá ok? Porque às vezes a gente vai falar, a gente fala, não fala, entendeu? Passa alguma coisa abatida e às vezes a gente quer chegar em mais pessoas para estar vendo como que é a situação. Isso não aconteceu no Brasil, aconteceu fora, entendeu? Tipo, para vocês verem a tamanha proporção do que acontece não só no nosso país, mas enfim, pode acontecer em qualquer lugar do mundo. Tá? Eu também já fui assaltado também na Argentina também. Enfim, acontece de tudo, gente. De tudo em todo lugar do mundo. Próxima pergunta aí, meu amor. A próxima é a nossa última pergunta pra gente encerrar o podcast de hoje. Que é, se você pudesse mandar um recado pra todos os preconceituosos de plantão, o que você diria e qual é a sua opinião sobre essa raiva que o povo carrega até hoje? Primeiramente, né, como que a gente está falando sobre comunicação, sobre tudo assim, eu mando um recadinho para essas pessoas que, para mim, nem se comparar aos homens das cavernas, essas pessoas são comparadas, tá? Por conta que, para mim, nem comparada à lista, a pessoa é comparada. Enfim, o que eu mando para recado para esses preconceituosos? Em vez de vocês ficarem dando hate, cuidando da vida dos outros, né? Compra um gato, que aí você tem 7 vidas para cuidar. Ou se não, né? Estuda. Porque eu acho que o que falta em você é um verdadeiro estudo, é um verdadeiro de entender melhor a opinião alheia das pessoas. Ah, mas eu não considero isso porque eu vivo num país democrático, não sei o que, não sei o que lá. Enfim, estuda, tá? Porque a gente está vivendo no século XXI, não estamos vivendo no século XVIII, XVII, ou antes de Cristo, tá? Então a gente está vivendo no século XXI, o século XXI já está muito avançado para você ficar desses preconceitos aí, tá? Então vamos dar uma estudada, vamos aprender a conviver com gente que você acha que é diferente do que você, mas não é. Nós não somos anormais, nós somos normais, tá? A única coisa diferente entre você e entre eu, ou que seja, outras pessoas, é que a gente gosta do gênero, ou que seja diferente do que você. Ou também, vamos supor, eu sou de outro país, eu sou de outra cor de pele do que você, enfim. Eu mando esse recado para todo mundo, tá? Vai estudar, tá? Porque é a melhor coisa que tu faz, que você vai enriquecer não só sua mente, mas vai ampliar o seu conhecimento, tá? Um grande beijão aí pros preconceituosos
da vida aí. Ah, mas tá mandando um beijão pra eles? Tô mandando sim, porque eu sofro. Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Mas eu tô mandando esse recado pra eles sim, pra ver se eles abrem a mente deles, tá? Porque, ainda mais aqui no Brasil, nós somos um dos países que mais mata LGBTQIA+, no mundo. Então, se enxerga, tá? Antes de você fazer esse preconceito todo. Você viu o que aconteceu com o caso do ator Do Vitor Vitor Meniel. Meniel, entendeu? Então, tipo, isso foi bastante chocante. Eu conheci o Vitor pessoalmente, tinha contato com o Vitor muito tempo atrás. Então, isso, tipo, queria muito mandar uma mensagem pra ele, para que ele visse que eu tô ali, que ele precisasse, estava ali. Mas enfim, eu não sou amigo dele pessoal, entendeu? Então, tipo, não deu certo. Mas o que eu mando é esse recado pra esses preconceituosos. E outra coisa também é que a justiça seja feita e seja feita da melhor forma possível. Com certeza, então. Matheus, obrigado por ter aceitado esse desafiozinho de hoje. Obrigado Passamos vocês! perrengue, mas deu certo. Deu Fizemos o primeiro certo! episódio. Eu queria dizer que eu tô muito feliz com o resultado desse primeiro episódio. Eu Obrigado também ao tô, eu público também que tô assistiu, muito. obrigado ao pessoal do chat, obrigado ao Matheus mais uma vez por ter topado vir, conversar Eu com que a aceito, gente. eu que agradeço muito. Obrigadão aí o pessoal que estava aí acompanhando a live até agora, o pessoal que mandou as perguntas também. Eu fiquei bastante feliz, perguntas inteligentes, perguntas que eu fiquei tipo, nossa, vou ter que responder isso mesmo? Mas não, foi pergunta inteligente também, mas eu, tipo assim, eu fiquei tipo, caramba, mano, como que as pessoas pensaram Não, nessas minha perguntas? produção é engajada, meu É público também é engajado, é engajado, todo engajado, mundo aqui engajado. engajado, aqui é Inteligente. cultura. Esses sim são estudados. São estudados, tá, gente? É isso aí. Ó, um beijão pra todo mundo. Quem sabe eu não começa a fazer mais livezinha também, que eu adorei. Adorei fazer Por esse negócio favor, assim. por favor. Adorei, adorei, adorei. Beijão aí, gente. Daqui a pouquinho aí vai ter o episódio 2, o 3, vai crescer cada vez mais. Daqui a pouco, quem Verdade. sabe, esse podcast daí não vai ser numa mesa de escritório, a gente começando, ou se não até melhor, não numa mesa de escritório, mas numa mesa do bar, porque não é somente uma entrevista ou o que seja, é um bate-papo, Exatamente. é aquela conversa no bar de cerveja, tomando aquela É, boa cervejinha. nossa, opa, Então, maravilha. é isso aí. Muito obrigado, tá, Beca, pelo convite. Eu não tenho o que falar, o que agradecer. Muito obrigado mesmo. Eu gosto pra caramba do seu trabalho, das lives. Eu te vejo bem, bem mostrando para o seu público o quão grande é esse cenário, não somente de jogo, mas de todo, né? Portanto, que você está trazendo um podcast, algo inovador pra caramba, entendeu? E continua assim, tá? Que você vai longe, que você vai conseguir ter os seus objetivos, tá? Eu sei que às vezes tarda, mas o que tarda, às vezes, será bem, bem grande lá no final, Sim, sim. tá? Então, eu te mando um abraço gigantesco, um beijão gigantesco pra pessoa que você é. E pros próximos convidados também, mandou beijão também. E vamos embora com tudo. Obrigada, amigo. Vamos nessa. Gente, obrigado pela presença de vocês aqui hoje. Como eu disse, eu tô muito feliz. Eu adorei esse episódio. Pra quem quer ficar aí nos games, daqui a pouco a gente abre live de GTRP. Esse episódio vai ficar disponível lá no YouTube, tá bom? Pra vocês assistirem. E é isso, gente. Só tenho a agradecer vocês. Muito obrigado pela presença. E até pros que ficam pro gameplay, até daqui a pouco. Pros que gostaram do podcast e querem ver mais, até da semana que vem. Com o nosso artistazão Shinaya. E não deixe de acompanhar as redes sociais que estão aqui embaixo, tá? Pra vocês verem o episódio depois completinho, bonitinho. Quem não conseguiu pegar inteiro. Pra vocês verem também as divulgações lá no Instagram que eu faço nos stories. E é isso, gente.